Eu sou fascinado pelo ar. Dentre os quatro elementos básicos, água, terra, fogo e vento, o vento sempre foi o que eu mais me identifiquei. Desde quando eu era pequeno e brincava de RPG com meus primos, e a gente tinha que escolher um elemento, eu sempre escolhi o ar. Não muito por uma questão de poder, até porque geralmente eles escolhiam água e fogo, e alguém ficava com a terra porque sobrava, ninguém gostava muito da terra. Mas o ar, pra mim, sempre foi uma questão muito mais do que ele representa do que o poder dele em si. É uma linha invisível que conecta todas as pessoas, mas sem que ele esteja conectado a ninguém ou precise de alguém. Diferente de outros elementos, como a água, que tem ar na sua composição, e o fogo, que precisa do ar para ficar maior, ou a terra, que, na minha opinião, é a mais necessitada, porque ela usa do ar, do fogo e da água para crescer as suas raízes. O ar com a morte ou então o tempo, e até mesmo com a figura de Deus, já que ele é algo intangível, invisível, mas que a presença ainda assim é sentida. Eu sei que agora ficou parecendo aqueles crentes que fazem analogia com ar e Deus sobre ver e sentir, mas não foi essa a intenção. A intenção era muito mais falar sobre essas conexões que são difíceis de se racionalizar e traçar um paralelo sobre como o ar, de certa forma, representa o futuro e a direção a algo novo. Assim como o fogo também representa a reconstrução, a terra muitas vezes está mais próxima do passado e a água do presente. Ter um rosto, um corpo, uma mente, muitas vezes limita a sua liberdade. Então, saber que existe algo que não tem forma e não tem limite, simplesmente existe aqui e ali, entre os lugares, é o que torna esse elemento algo tão intrigante. O vento não ouve, mas mesmo assim ele está ao redor de todas as pessoas. E é graças a ele que o som é transmitido. Outra coisa que eu sempre gostei sobre os personagens relacionados a esse elemento são que a maioria deles traz uma questão muito grande sobre o indivíduo e sobre o que é ser um indivíduo. Como o Gaara do Naruto, que tem a presença da areia dele, que, claro, depois é revelado que é a mãe dele, mas parte dos jutsus dele serem de terra, misturados com ar pela fluidez da areia, ou o Yasuo do LoL, que é um andarilho, ou até mesmo o Aang de Avatar, que apesar dele ter amigos futuramente, ele tem muitas questões individuais. E claro, o Scaramucci ou o andarilho do Genshin Impact. Eu queria ter gravado esse vídeo num lugar mais alto, mas esse daqui foi o lugar mais alto que eu consegui. E é isso, mas se tivesse achado, eu ficaria bem ali na ponta desse prédio para gravar. Seria legal se vocês deixassem nos comentários conexões com coisas das quais vocês não podem explicar.